Olá, paz seja convosco. Mais uma aula, método de estudo bíblico. Vamos estar dando continuidade ao nosso módulo. Nós estamos no capítulo 4 e vamos estar se orando, pedindo a direção de Deus, que Deus possa nos abençoar, nos dar capacidade e sabedoria para aprendermos a respeito desse assunto. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Deus, vem nos dar graça, sabedoria, humildade, que possamos aprender e compreender acerca desses assuntos, para podermos usá-los, Senhor. Nosso desejo, Pai, é de somar no reino. Vem nos ajudar, Pai, a evangelizar, a discipular, a pregar. Nos dá, Senhor, capacidade para isso. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Métodos de estudo bíblico, no capítulo 4, vem falar, página 45, sobre figura de linguagem. Vamos dar uma pincelada de figura de linguagem. Nós já vimos alguma coisa de figura de linguagem em uma outra matéria, né, na hermenêutica, mas aqui deu um complemento muito legal. Nesse tópico vamos aprender como a Bíblia é rica em gêneros literários. Hoje todo mundo já está familiarizado com os gêneros literários, se é histórico, se é poético, né? Se é uma carta, se é uma epístola, né? Isso é muito bom, e aí todo mundo que já está nesse curso já está bem familiarizado, ou já é para estar. Tipo de figura de linguagem. Não vamos esquecer que tem o hebraísmo, que é a maneira idiomática e específica dos judeus se comunicarem. Ela pode ser de posse, de contraste, de suficiência, de mostrar felicidade. O judeu é um povo muito alegre, muito festivo. Tem o hebraísmo, tem o paralelismo, que é muito usado pelo judeu também. E a gente vê isso lá na matéria de hermenêutica. Vamos ver que nos aprofundar mais um pouco em algumas figuras de linguagem. Ao estudar a palavra de Deus, tópico 2. Ao estudar a palavra de Deus, é necessário tornar as palavras em seu sentido comum e usual. Porém, a Bíblia contém o que chamamos de linguagem figurada ou figuras de linguagem, no qual a interpretação do versículo do texto nem sempre poderá ser feita ao pé da letra. A figura de linguagem também é conhecida como figura de retórica. É uma forma de expressão e o seu propósito é interpretar palavras que se comunicam em um sentido não literal. Ela ajuda a dar cor à vida a uma passagem bíblica. Chama a atenção, ajuda a guardar informações de uma forma específica, encoraja a reflexão e torna ideias abstratas mais completas. A seguir, vamos conhecer algumas figuras de linguagem utilizadas na Bíblia e trechos bíblicos exemplificando cada uma delas. Temos aqui a símile. Essa nós não vimos lá na outra matéria. Em latim significa semelhante. Trata-se de uma comparação de duas coisas, ações ou grupos, ideias, que são diferentes uma da outra, porém similares a uma qualidade. O emprego da símile acontece tipicamente na frase que contém semelhante ou como, porém não é uma regra. Lembre-se sempre da comparação. O versículo que tem aqui é: minha mensagem é como fogo e como a marreta que quebra grandes pedras. Jeremias 23, 29. Vai ter sempre isso aí, não é regra geral, mas como, porém a comparação na símile. A metáfora nós já vimos alguma coisa, mas aqui dá mais uma melhorada. É uma comparação subentendida, ou seja, aquilo que está na mente, mas não foi expresso. Na metáfora, o uso das palavras semelhante ou como são dispensados, o que a diferencia da símile.
Em Lucas 13:32, o Senhor Jesus utilizou respeitosamente o qualificativo. Aquela raposa, quando ele fala do rei Herodes, né? Dá um ar de... Você sabe o que você quer falar, mas você dá um tom de... Como é que chama? De enigma. Né? A metáfora dá um tom de enigma. Você sabe e você dá um tom de enigma. Então, a que diferencia a metáfora, porque são muito parecidos, metáfora, símile, parábola, alegoria. Mais na frente a gente vai ver também uma familiarização que elas têm. Então a metáfora dá esse tom. Na metáfora, as comparações não devem ser analisadas em seu sentido literal. Um exemplo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou o caminho, João 14,6. Vós sois o sal da terra. Não deve ser levado literalmente, né, o pé da letra. Temos aqui a alegoria. É ampliação ou união de metáforas. Né, alegoria. Onde a palavra tem um significado diferente em seu sentido, se tornando quase que impossível uma interpretação ao pé da letra, expondo um pensamento de forma figurada. Vai mais além ainda, né? A alegoria, o sentido vai se afastando ainda mais da escrita, do literal. Jesus usou muito para confundir os sabidões, né? Os escribas que queriam pegá-lo. Jesus usou muito alegorias, Jesus usou muito. Em suas parábolas, ele usava alegorias. Parábola é uma narração alegórica ou uma história simbólica que encerra com um preceito, uma doutrina moral. Né? Já não deixa aquele tom de enigma, aquela curiosidade, mas ela tem, a parábola em si tem uma lição. A parábola em si traz um ensinamento, é uma forma de mostrar verdades importantes através de uma ilustração. São verdadeiras lições de vida. E parábolas têm muitos exemplos. Provérbios são ditos breves e práticos que inspiram um andar íntimo e aprovado por Deus. Na página 47, tem aqui um quadro, né, falando da símile ampliado, que é a símile ampliada se transforma numa parábola. Tem a metáfora ampliada, que ela é uma alegoria. E ambos comprimidos, ambos resumidos, vão dar uma característica parecida com um provérbio. Né? Por isso que às vezes a gente tirar do texto e definir que figura de linguagem pertence àquele texto, às vezes é um pouco complexo e complicado, porque são muito parecidos, tem muitas semelhanças. Mas com a prática a gente vai estar fazendo isso, tirando isso de letra. Então a símile ampliada, ela é uma parábola. A metáfora ampliada é uma alegoria. E ambas comprimidas, elas vão dar uma tendência a um provérbio. Elas vão estar bem enxuta, bem resumida. Tem também, não está aqui no livro, mas tem a antitese, que é utilizar palavras contrárias. Tem também na Bíblia alguns textos. Tem a metonímia, que é o recurso que consiste no emprego de um objeto por palavra que significa outro objeto, que tem relação com o primeiro, de causa ou efeito. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é o sangue, é a morte de Cristo, é o sacrifício de Cristo. 1 João 1,7. Página 48. Tem a prosopopeia. Refere-se à personificação de coisas inanimadas, atribuindo-lhes os efeitos de pessoas como ação de vida, voz e movimento. Tem aqui Salmo 114. O mar vermelho olhou e fugiu, o rio Jordão parou de correr. Da vida, da meio que ficção aos objetos, né?
envolvidos na frase. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, 10. É uma prosopopeia. Tem apóstrofe. O orador emprega essa figura em um discurso quando quer fazer uma interrupção e dirigir a palavra a pessoas mortas ou vivas, presentes ou ausentes e coisas reais ou fictícias. Exemplo: a espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? A espada. Jeremias 47, 6. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Está trazendo vida a seres, a ações, a seres que, né, é meio ficção. Tem a hipérbole, que é um exagero, né? A figura exagerada, que engrandece ou diminui as coisas. Tem um versículo legal aqui, na hipérbole. Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar no meu leito, de minhas lágrimas o alago. Salmo 6, 6. Ninguém vai nadar nas lágrimas, né? É um exagero. Tem a siné do que? É a substituição da parte pelo todo, e vice-versa. Muitos confiam no seu braço de carne, eu, porém, confio no Senhor dos Exércitos. Está falando em braço, está falando em força, está falando no homem material, no homem físico. Tem também aqui a ironia, o sarcasmo. Tem muito isso na Bíblia, né? Tem aqui 2 Coríntios 11, 5. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Usaram com Jesus também, né? Você não é o rei dos judeus? Você não é com ironia, né? Usaram muito com Jesus isso. Humilhando Jesus. Salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Tem aqui também o enigma, que tem bem pouco, né? Literalmente bem pouco. Tem a parte aqui de Sansão, né? Que ele fala do que come sai comida e do forte saiu doçura. Juízes 14, 14. Ele está falando do mel, está falando do leão. São menos usadas, né? Tem aqui o exercício na página 49, que é muito interessante você fazer esse exercício. Escrever as figuras de linguagem, né? Tem até a letra N, muito legal esse exercício. Pratique, isso é muito bom. E pegue outros versículos também, né? Sempre que você for ler um texto, procure ver se você encontra a figura de linguagem. Faça disso um hábito, vai ser muito bom para você interpretar o texto, se familiarizar com o texto. Bem, nós temos 4 métodos de estudo bíblico. Nós vamos fazer um método agora e os outros 3 vão nas próximas aulas. Nós temos aí 4 aulas por vir, 1 por aula. Você escolhe um livro, eu até pus como tarefa, lá no sala do Google. Você escolhe um livro, de preferência escolhe um livro pequeno. E você vai aplicar um livro ou um pequeno texto, e você vai aplicar esse pequeno texto, os 4 métodos, para você poder sentir a diferença desses métodos. Se você pegar texto diferente, você não vai ver muita diferença. É por isso que é interessante você usar o mesmo texto, com os 4 métodos. Né? Tem as epístolas que são bastante pequenas, é até interessante você pegar um livro pequeno, porque você pode fazer o livro todo. É muito interessante isso. E depois aplicar em livros grandes. Nós vamos estudar um pouquinho o método sintético, página 50. Este tópico irá instruí-lo em como utilizar a metodologia sintética para estudar um livro da Bíblia de uma forma telescópica, ou seja, estudar o livro como um todo, observando seu sentido amplo e obter uma aplicação pessoal sustentável. É mais uma visão panorâmica, né, do texto ou do livro.
Número 2. Método de estudo por livro. No estudo bíblico, a metodologia sintética busca a amplitude e globalidade de um livro da Bíblia, não dando importância a pormenores, mas sim ao escopo geral do livro. Esse método aborda cada livro como uma unidade, buscando compreender seu sentido como um todo. A palavra sintético é derivada da preposição grega sim, que significa junto, e do radical verbal te, que significa por, de forma que a tradução é por junto, reunir, montar. Uma outra tradução para a gente sintético é resumido, é enxuto. Sintético é o oposto de analítico, que significa desmontar. É um outro que a gente vai estudar, mais à frente. Quando se estuda a palavra de Deus, utilizando o método sintético, tem em mente duas questões relevantes para se alcançar o objetivo do estudo, como por exemplo, o que se passava com o escritor e o que ele tinha em mente quando escreveu aquele livro. Qual a ideia-chave e principal do livro? São dicas que a gente deve agarrar, grife e marque, página 50. Mais uma dica, legal. Leia o livro inteiro a fim de obter uma visão geral, que é o panorama, e descobrir um tema principal. Vai ter as repetições, observe se há repetições de palavras, mesmo sendo sinônimos, ou palavras ou sentido, mesmo sendo sinônimos. E com isso, palavras-chave desenvolve todo o tema do livro. Não se esqueça de que, para ter um bom entendimento do livro, é necessário ter em mãos as ferramentas que nós já vimos, um lugar adequado, dicionário, umas 2 bíblias ou 3, a linguagem diferente, para não ficar dúvida em palavras ou em frases, que pode nos levar ao erro da interpretação. 2.1. Passo a passo para ter um estudo sintético com êxito. Vamos lá dar uma olhada nisso aqui. Leia o livro atentamente e faça anotações, observações. De preferência, leia o livro do começo ao fim de uma vez só. Com exceção do livro de Salmos, aí, os livros maiores que a gente não vai fazer isso, por serem mais extensos da Bíblia. Inclusive é bom você ler ele, todos, mesmo esses grandes, sem primeiro anotar e observar. Primeiro é ler ele, ver o panorama do livro. Leia o livro repetidas vezes, em Bíblias com traduções diferentes e modernas, para possibilitar um melhor entendimento. Eu aconselho também a usar linguagens antigas. A partir da segunda leitura, faça pequenas anotações de pontos que você achou que é de extrema importância, pois pode ajudá-lo no esboço final. Número 2, o segundo passo. Descobrindo o autor, a data, o local e a circunstância que o livro foi escrito. E é o contexto, Após várias repetições da leitura do livro, anote onde situa o livro, quem é o autor, qual é o seu estado emocional, irado, triste, feliz, preocupado. Ele vai deixar lá as pistas, Data, local, onde o livro foi escrito, principais personagens, para quem foi escrito, regiões geográficas mencionadas no livro, é claro. Perceba qual é o principal objetivo do livro. Perceba a categoria do livro, ou seja, se o livro é uma história, uma poesia, uma biografia, lei, profecia ou uma carta. Nesse momento, enfatize as palavras-chave, que são as palavras importantes ou mais repetidas pelo autor. Escreva o que você acredita ser o tema principal do livro. Se você tiver um livro de estudo, pode até usar, mas eu queria que você fizesse o trabalho você mesmo, lendo, e não pegando assim nenhum tópico na Bíblia, que tem que ter uma semelhança. Às vezes é muito raro não ter, tem semelhanças. Mas que você faça esse tema, monte esse tema. E número 4, faça um esboço de tudo que você aprendeu. Com o conhecimento adquirido através dos itens anteriores, você já está preparado para fazer um esboço do que se retrata o livro como um todo. Porém, estudar o livro não se trata apenas de se familiarizar-se com ele, mas sim de colocar em prática e fazer uma aplicação pessoal de alguma revelação recebida enquanto estudava.
E não se esqueça de compartilhar com alguém. É muito interessante, né? Eu aproveito, quando eu estou estudando, eu estudo aqui, estudo ali, quando recebo, quando sou ministrado por Deus, quando me fala muito comigo, eu vou lá, pego meu caderninho de esboço, olha, e guardo, porque eu digo, vou preparar aqui, vou depois estudar aquele texto, deixo Deus falar o meu coração e aproveito para pregar. Eu aproveito muito esses estudos, tem me ajudado bastante. Então faça isso, você está estudando, separe um caderno para você fazer esboços. Separe um caderno, ou se você quer fazer no computador, faça lá no seu computador uma pasta de esboços. Deus foi falando contigo, você foi aprendendo aquilo que é interessante, aquilo que é bom, que você foi sendo ministrado por Deus. Vá separando, vá anotando. Vai ser útil, uma hora vai ser útil, uma hora você vai precisar disso. Fica a dica aí, né? Explore seu potencial, mesmo que pareça cansativo. O estudo da palavra através do método sintético mostra a capacidade que Deus lhe concedeu, ampliando sua visão espiritual e construindo hábitos frutuosos à sua vida. E esse método não é o mais trabalhoso, né? Esse é o sintético, é o resumido. O sintético é um método que você vai pegar o panorama geral, encontrar ali autor, escritor, destinatário, um tema, né? Mas faça essa atividade que você vai gostar. E não esqueça, faça todos os 4 métodos com o mesmo texto. Aí você vai sentir a diferença. Você vai até se identificar. Poxa, eu acho que para mim pregar, o melhor método vai ser esse aqui. Você vai se identificar. Você vai ver qual o método melhor para você expor os textos. Claro que você pode usar todos eles, né? Para estudo bíblico, um é mais conveniente que o outro. Para pregações, sermões, vai ter um ou outro mais eficiente, né? Mais eficiente que o outro. E isso aí é muito pessoal, né? Da sua maneira de raciocinar, da sua maneira de ver. Você vai poder optar por um. Se você quiser estudar todos os 4 métodos e quiser aplicar os 4, ótimo. Mas com certeza você vai se identificar, né, com um desses métodos. O que você vai. Se você já. Quem sabe até você já usa. Você vai usar ainda mais esse método. E amadurecer, né, nele. Vocês me desculpem o barulho aqui. A política aqui está bem complicada. Fogos, moto sem descarga. Tá bem complicado aqui, viu? Procuro gravar aulas à noite, barulho, de manhã cedo, sabe? Tá bem complicado aqui gravar as aulas, então desculpa aí o barulho. Nós já estamos chegando ao final, né? Eu escolhi 3º João e já fiz essa atividade, estou bem satisfeito. Gostei, escolha lá um livro, faça a sua atividade e você vai mandar para mim, né? Dá lá, ou você escreve, né? Ou você faz a sua atividade oral e envia para mim. Você pode enviar no WhatsApp, né? Eu acredito que ela escrita vai ficar até melhor, né? Então, nós vamos usar os 4 métodos, cada aula um método. Nessa aula ficou o método sintético. Faça o seu esboço e manda para mim. Eu vou aguardar seu esboço. Né, que Deus possa estar se abençoando a sua vida, o seu ministério, no nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Vamos ficar por aqui.